Além desses panelaços, Jair Bolsonaro voltou a ser alvo de declarações do ex-presidente Lula, que divulgou um vídeo já em tom de campanha. Marcelo Matos. Lula afirma que Bolsonaro transformou o coronavírus em arma de destruição em massa. O ex-presidente se coloca à disposição da população diante de um Brasil que vive um dos seus piores períodos da história. Com a ascensão de Bolsonaro, milicianos, atravessadores de negócios e matadores de aluguel saíram das páginas policiais e aparecem nas colunas políticas. Como no filme de terror, as oligarquias brasileiras pariram um monstrengo que agora não consegue controlar, mas que continuarão a sustentar enquanto seus interesses estiverem sendo atendidos. Luiz Inácio Lula da Silva condena a condução do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. O ex-presidente critica a ascensão dos militares no governo. A substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária é apenas a ponta do iceberg. Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em muitos postos-chave, fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. O líder petista se coloca como alternativa de reconstrução democrática ao país. O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos. Lula escolheu 7 de setembro para o pronunciamento veiculado em redes sociais, pelo que classifica de ataque à soberania do país na relação atual com os Estados Unidos. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Um crime politicamente imprescritível, o maior crime que um governante pode cometer contra seu país e seu povo, abrir mão da soberania nacional. Rodrigo Constantino, você acha que o ex-presidente elevou o tom ainda mais contra Jair Bolsonaro? Tiago, é um longo trecho, né? Assim, eu até peço à produção para me recomendar um Plasil e um Engove antes, né? Porque de manhã é duro. Mas o Lula falando dessa forma é a maior campanha que existe para o Bolsonaro. O Bolsonaro está feliz da vida e quer exatamente isso. O ex-presidente Lula falando. Ele acha que a população é tão idiota e tão desmiolada assim para esquecer o passado recente. Tudo que o Lula faz é um sinal invertido, tudo que ele fala é o contrário. Ele foi o maior corrupto, aquele que traiu o país, que ameaçou as instituições. Ele é parça do Maduro, ele é da turma do Foro de São Paulo, que destruiu várias democracias na América Latina e tentou fazer o mesmo com o Brasil. Deixou um rastro de miséria, de corrupção e fica acusando o outro diante de um espelho. Liga uma metralhadora giratória acusando o outro daquilo que ele é e faz. Ou seja, repito, o Lula, o bandido Lula, o ex-presidente Lula, falando dessa forma, é a melhor campanha que Bolsonaro pode desejar para sua reeleição. Um dito humorista fez uma enquete aí que já teve 250 mil votos nas redes sociais e acho que ele esperava que o Lula despontasse na frente, só que deu 43% até agora de apoio a Bolsonaro. As coisas não vão muito bem para a esquerda radical no país, ainda bem. Zé Maria, você concorda? É bom lembrar que Lula ainda é ficha suja, né, Zé? Pois é, filme de terror é esta tentativa de volta ao passado, esse passado tenebroso. Agora é o seguinte, a democracia brasileira está em reconstrução. Nós ouvimos aí o PCdoB dizendo que deve lançar uma candidatura própria. E esta é a nova realidade política do país. Todos os partidos devem lançar candidatos. Até porque acabou aquela história de coligação para tentar fazer
mais deputados. A grande luta agora é para ocupar a Câmara dos Deputados, ou seja, um reinício da democracia no Brasil, por onde o poder se expande. O Congresso é poder, o Congresso é um poder forte. Esta é a estratégia. O ex-presidente Lula não será candidato, ele é ficha suja. A segunda turma, neste plano diabólico para viabilizar a candidatura Lula, pode jogar o Supremo Tribunal Federal numa treva de longos anos. A presidência do Supremo mudou. Agora, a partir de quinta-feira, será Luiz Fux e não Dias Toffoli. Dias Toffoli pode ir para a primeira turma por determinação de Luiz Fux. Aí a segunda turma fica sem esta maioria que quer para inverter os polos no Brasil. Tiago, Lula não será candidato, isso eu posso afirmar aqui. É mais uma fake news.